Bendito seja Deus, bendito seja cada dia. O Deus da nossa salvação que carrega os nossos fardos. Aleluia, 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 aleluia. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para a sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados. E diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Johnny, administrador paroquial desta freguesia, Reverendíssimo Padre Eduardo, administrador paroquial da paróquia de Urolândia, Reverendíssimo Padre José Vieira, vigário-geral desta diocese e administrador paroquial da paróquia de Santo Antônio Jacobina, demais autoridades aqui presentes ou representada, amado povo de Deus. Na celebração da festa de São José Operário, somos convidados a refletir sobre a figura e o exemplo inspirador deste grande santo. São José, humilde carpinteiro de Nazaré, não apenas exerceu profissão com habilidade e dedicação, mas também viveu uma vida profunda de fé e de simplicidade. Nesta festa, honramos não apenas o padroeiro dos trabalhadores, mas também um modelo de virtude e santidade para todos nós cristãos. Olhar para São José é enxergar primeiramente um homem de fé, um homem que entregou a sua vida pela causa do reino. Assim, na primeira leitura, somos levados ao início da criação, onde Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui, meus irmãos, vemos a importância da família humana, na qual São José é o modelo exemplar e pai protetor. Na passagem de Gênesis que mencionei, encontramos uma profunda revelação sobre a criação do ser humano. O ser humano, ele tem uma dignidade. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, decide criar o homem à sua imagem e semelhança. Aqui está a dignidade do homem.
Esse ato divino não apenas destaca a dignidade intrínseca de cada pessoa, mas também estabelece a fundação do amor verdadeiro de Deus e da sua importância na família, com uma extensão deste plano divino a cada um de nós. São José, embora não mencionado diretamente na passagem, é um modelo exemplar dentro deste contexto. Como foi pai adotivo de Jesus, ele desempenhou sem dúvida um grande papel crucial na formação e proteção da Sagrada Família. Sua presença como pai e protetor não se limitou apenas ao aspecto materiais da vida, mas também incluiu uma profunda dedicação espiritual e emocional. A figura, meus irmãos, de São José como modelo de pai e protetor nos ensina valiosas lições essenciais. Primeiro, temos que olhar para ele como um homem de fé e obediência. São José foi um homem de fé profunda e total confiança em Deus. E eu, como crente, como aquele que professa uma fé no Senhor, estou sendo esse homem, essa mulher de fé. Estou cada vez mais entrando na escola de São José, porque mesmo diante de grandes desafios e situações difíceis, ele permaneceu fiel e obediente à vontade divina. Em momento algum ele abandonou a vontade divina, mas pelo contrário, ele se colocou à disposição dos planos de Deus. Depois, meus irmãos, a olhar para São José é ver sem dúvida humildade e serviço. Como simples carpinteiro, São José viveu uma vida de humilde e serviço. Ele não buscou reconhecimento ou glória, mas dedicou ao serviço da sua família e à missão que Deus lhe confiou. Veja, é o grande amor por Deus que permite São José fazer isso. Quando nós permitimos que Deus toque o nosso coração, quando temos um encontro para com Ele, Ele age de todas as maneiras, mas temos que nos abrir a esta realidade. Muitas vezes, essa palavra, humildade, ela vai longe de nós e não conseguimos dar passos firmes em relação à nossa fé. Temos que trabalhar isso, porque olhar e ser devoto de São José é sem dúvida imitar as suas virtudes, e ele nos mostra isso com grande segurança. Eu tenho que servir ao próximo, quando nos mostra a segunda leitura deste dia, do qual o próprio Deus nos coloca em serviço a cada um de nós, nos ama desde sempre e para sempre. Viver no amor é viver em Deus, meus irmãos, como nos revela o Evangelho de João. E olhar também para São José é enxergar um amor e proteção. O amor de São José pela Sagrada Família é um exemplo de amor verdadeiro e cada vez mais de sacrifício. Ele protegeu Jesus e Maria com zelo e dedicação, colocando suas necessidades acima das suas próprias. Temos que olhar para esse homem e enxergar cada vez mais isso. Depois, olhar para São José e ver o silêncio e a reflexão. São José é frequentemente associado ao silêncio, pois nas Escrituras suas palavras são escassas. Mas, meus irmãos, esse silêncio não significa a ausência de pensamento, mas sim uma profunda reflexão e discernimento interior. Ao olharmos para São José como modelo de pai protetor, somos inspirados a cultivar essas virtudes em nossas próprias vidas e famílias. Ela nos lembra da importância da fé, humildade, amor e serviço como fundamentos para construir relacionamentos familiares sólidos e orientados para Deus. Aí vem a grande pergunta também para cada um de nós. A minha família está caminhando, está na escola de São José? A minha família está cada vez mais sendo o espelho para outros lá fora? Eu, como cristão, como devoto deste santo, estou imitando as virtudes deles? Ou simplesmente ainda estou construindo o meu castelo ou o meu trono e ficando ali, não permitindo que o Senhor reine, e sim querendo que a minha imagem cresça? Se for assim, meus irmãos, de nada adianta,
porque temos que ter um coração convertido, um coração que busca o tempo todo a Deus, assim como São José, um coração que ama o Senhor acima de tudo. Veja, ele poderia muito bem deixar a Virgem Maria de lado, mas não, ele assume a condição, ele vai além das suas forças, e veja, pode passar vários sentimentos na cabeça desse homem, mas o seu amor mostra muito mais do que isso, a sua obediência a Deus, sem dúvida nos revela e nos traz o céu. Assim sendo, meus irmãos, ao olharmos para São José como modelo de pai, possamos nós suplicar essas virtudes se ainda não existem em nossas famílias. Portanto, ao contemplar o Salmo, encontramos a frequência da bênção de Deus sobre aqueles que o temem, destacando a importância e relevância na busca pela santidade em suas vidas, algo que São José viveu de maneira ímpar, algo que São José nos mostra e nos aponta. Em Colossenses nos lembra o papel central do amor na nossa vida cristã. São José, ele demonstrou esse amor de forma prática e profunda em sua vida familiar e no trabalho, sendo um exemplo do que significa viver em comunhão com Cristo em todas as suas ações. Viver em comunhão com Cristo em meio às suas forças, viver plenamente a serviço do Criador, cultivar em seu coração o desejo do céu, porque muitas vezes encontramos muitos cristãos que perdeu esse desejo, perdeu o sentido do céu e vai simplesmente empurrando as coisas de Deus com a barriga. Não deve ser assim, meus irmãos. Eu fico muito triste quando escuto alguns cristãos simplesmente tratar o feriado católico como se fosse um feriado normal. Não, ali não é feriado para nós católicos, não. Ali é o dia no qual nosso Senhor Jesus Cristo vai reinar na minha vida, é o dia de oração. A festa do padroeiro é o momento do qual estou festejando a grandeza de Deus na minha comunidade, na minha vida, as graças de Deus. É cultivar cada vez mais um amor a nosso Deus, mas muito acho que é simplesmente um feriado, do qual não cultiva mais o desejo de ir à missa, uma vida de oração. Ou como diziam os mais velhos, é um dia fino, é um dia do qual eu procuro cada vez mais a presença desse Deus. E eu tenho que cultivar isso em meu coração se sou católico realmente. Eu tenho que buscar o Senhor todos os dias, mas esses dias são exclusivos para estar com Ele. E muitas vezes nós não dedicamos esse tempo a nosso Deus. A olhar para São José, sim, ele esteve o tempo todo à disposição do Senhor. Por fim, meus irmãos, o evangelista Mateus, Jesus é reconhecido como filho do carpinteiro. Referindo-se a São José, esse trecho nos mostra a humildade e a simplicidade de José, características essenciais para qualquer discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. A simplicidade e a humildade. Se eu não tenho ainda, procure cada vez mais pedir essa graça do céu para que o Espírito Santo de Deus possa nos preencher. Portanto, meus irmãos, na festa de São José Operário, celebramos não apenas a figura do patrono dos trabalhadores, mas também o exemplo vivo da humildade e simplicidade que São José personifica. O trecho do evangelista Mateus, onde Jesus é chamado de filho do carpinteiro, nos oferece uma visão profunda de vida e do caráter de São José. Ao olhar novamente para ele, olhar com humildade no trabalho, como carpinteiro, sem dúvida São José, ele dedicou sua vida ao trabalho manual, uma ocupação comum e muitas vezes pouco valorizada na sociedade da época. Sua humildade se manifesta de maneira como ele abraçou seu ofício, em buscar reconhecimento ou status, mas sim servindo com diligência e habilidade. De forma nenhuma ele estava simplesmente buscando isso. E olhando para a atual sociedade, muitas vezes a gente enxerga só isso, simplesmente status. Não é aqui que Deus nos convida. Deus manda tirar cada vez mais está para que Ele apareça e a nossa figura desapareça. Assim consiste aquele que serve o Senhor. Depois, simplicidade de vida. São José não foi um homem que buscava luxo ou conforto. Ele viveu uma vida simples ao lado de Maria e Jesus.
demonstrando que a verdadeira riqueza não está nos bens materiais, mas sim na fé, no amor e na dedicação à vontade de Deus. Temos que estar aberto a isso, meus irmãos. Discipulado cristão, ao ser chamado de filho do carpinteiro, Jesus não apenas reconhece a origem terrena de São José, mas também destaca a importância da humildade e simplicidade para todos os discípulos de Cristo. São José não apenas trabalhou com as suas mãos, mas também seguiu os passos de Jesus como seu pai terreno, ensinando-nos a importância de viver uma vida de serviço e obediência a Deus. Por fim, exemplo para os trabalhadores. Como padroeiro dos trabalhadores, São José operário inspira aqueles que labutam em diversas ocupações. Sua vida nos lembra que todo trabalho, por mais simples que pareça, pode ser um meio de santificação, quando realizamos com amor, dedicação e integridade. Em resumo, meus irmãos, São José operário nos ensina que a humildade e a simplicidade são virtudes fundamentais para qualquer discípulo de Cristo, independente da nossa ocupação ou posição dentro da sociedade. Ao seguirmos seu exemplo, podemos encontrar significado e santidade em nossa vida diária, transformando em trabalhos em uma oferta agradável a nosso Deus. Os santos padres, os papas, ao longo da história da igreja, reconheceram São José como modelo de santidade e um intercessor poderoso. Suas virtudes de humildade, obediência e cuidado amoroso pela Sagrada ecoam através do século, inspirando-nos a seguir o seu exemplo. Que nesse dia de São José operário, possamos aprender com a sua vida e pedir a sua intercessão. Que também possamos ser fiéis seguidores de Cristo, cultivando um coração cheio de amor e dedicação a servir os outros com humildade e alegria. Por fim, meus irmãos, cultivar cada vez mais a humildade em nosso coração, para que um dia possamos contemplar a glória de Cristo. Por fim, uma canção que nos lembre e nos faz rezar e nos mostra a beleza de São José. Ele que foi um simples operário e nos ensina a buscar a Cristo com simplicidade, com amor. E temos que cultivar isso todos os dias dentro da nossa família. Que Ele possa interceder por cada um de nós, que Ele possa vir ao nosso encontro, que Ele possa cada vez mais suplicar ao céu para que possa realizar um milagre novo e que nós estejamos abertos à ação do Seu Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em